Mostra o tempo passando, Mara? Acho que é lá, começou, Nilce. É lá. Olá, pessoal, Boa boa noite. noite! Olá, Sejam muito pessoal! bem-vindos. Sejam bem-vindos ao Congresso Zen, na live do Espaço Mahadeva. Eu sou a Nilce Araújo Fernandes, professora e terapeuta holística. Eu sou a Mara Lúcia Antônio da Silva, eu sou terapeuta holística, eu sou educadora sistêmica e trabalho também na educação. Sou coordenadora pedagógica numa escola aqui da cidade de Mogi Guaçu. Ai, que bom estar com vocês aqui. Eu estou compartilhando aqui nas minhas páginas. Só um instante. Nós vamos ter esses momentos deliciosos, né? O assunto que a gente trouxe hoje é muito interessante para esse momento que nós estamos vivendo, né? Nessa pandemia. Nos traz possibilidades de recursos para que a gente consiga nos manter saudáveis, né? Então, vamos refletir e trazer bastante conhecimento. Aí sim, compartilhando em todas as nossas páginas. Pronto! Ai, que delícia! Pessoal, então, muito boa noite. A gente quer que vocês interajam, tá? A Jailma está fazendo o background para a gente, vai pegar as perguntas. E nós temos alguns recadinhos para vocês. Vamos falar de sorteio. Então, nós vamos ter sorteio só no final, para quem estiver inscrito e assistindo a nossa live até o final, né? Então, para os nossos queridos que vão estar assistindo a live, a gente vai ter o sorteio de ou um curso de Reiki nível 1 ou nível 2, se você já tiver o nível 1, ou um atendimento completo em terapia holística, com 3 sessões de terapia holística, ou um atendimento em educação sistêmica. A educação sistêmica, você quer falar um pouquinho do que é educação sistêmica para o público saber, Mara? Sim, a educação sistêmica, ela nos traz um novo olhar para a educação, não só para a educação escolar, mas para a educação dentro das famílias também. A educação sistêmica, ela nos mostra que, dependendo de como a gente olha para a situação, ela se modifica, né? Se a gente consegue sair do julgamento, tudo se transforma. É isso aí. Bom, outro recadinho, pessoal. O Congresso Zen vai ficar no ar com todas as palestras até o dia 25, tá? A partir daí, as palestras vão ficar nas redes sociais de cada palestrante, tá? Mas o Congresso Zen, ele encerra e sai do ar no dia 25, tá bom? E uma coisa sensacional, hoje nós vamos estar fazendo aqui um lançamento de um trabalho novo que eu e a Mara estamos promovendo a partir de agora. Então, nós vamos fazer o lançamento aqui no Congresso Zen. Em primeira mão, nós vamos falar do nosso novo trabalho que a gente vai levar para o Espaço Mahadeva. Veja que é um trabalho que pode ser no presencial ou na modalidade online. Então, fica com a gente até o final, que nós vamos ter o sorteio e o lançamento desse novo trabalho, uma proposta incrível que eu e a Mara estamos com carinho criando para vocês, né, Mara? Surprise! Tem uma oportunidade maravilhosa de transformar o nosso jeito de olhar para o mundo, né? Vai ser maravilhoso. Isso aí. Bom, então, vamos ver se a Jailma coloca para gente a nossa apresentação para a gente começar a falar, porque a nossa palestra de hoje ela é um tanto quanto ampla, a visão holística sobre o ser humano.
nós vamos falar o que é a visão holística e como que ela pode trabalhar com o bem-estar do ser humano. Nós, como terapeutas holísticas, a gente vê o ser humano como um todo. E qualquer queixa que ele venha trazer para a gente consegue, através de diferentes abordagens terapêuticas, atender. Então, a visão holística sobre o ser humano, como as terapias naturais ajudam o ser humano em seu reequilíbrio, é o nosso tema de hoje. Pode passar, por favor? Muito bem. Então, a visão holística, do grego holos, o todo, é o ser humano visto e tratado como um todo, o corpo físico, o corpo sutil, que é o corpo energético, as nossas emoções, o nosso campo mental, o nosso sistema familiar e o sistema das relações. Por quê? Quando a gente nasce, nós somos seres multidimensionais. Nós somos seres que vivemos no corpo físico, que é herdado dos nossos ancestrais, e também nós temos um corpo energético e uma dimensão espiritual. Esse todo que forma o ser humano, a gente consegue ver de uma forma muito integral. E nós trabalhamos com terapias que trabalham o ser humano nessas formas integrais. Em algum desses sistemas pode haver algum desequilíbrio. E aí desintegra todos os outros. Então a gente vai lá na causa e trata a causa. E quando a gente nasce sempre num sistema familiar. Eu nasço de uma mãe e de um pai. 100% de cada um deles estão aqui, nas nossas células, em todas as nossas células. Então, eu sou resultado de dois sistemas familiares, o do meu pai e o da minha mãe. E isso me faz como um ser humano. A partir do momento que eu vou para o mundo, eu também vou estabelecer as minhas relações com as pessoas, com o trabalho, com o universo como ele se apresenta, mas sempre marcado indelevelmente pelo meu sistema familiar. Mara? Esse trabalho, né, que nós desenvolvemos, que nós fazemos no Espaço Mahadeva, não tem como a gente receber uma pessoa e já falar para ela, nós vamos fazer tal terapia. Porque primeiro a gente vai conversar com a pessoa, vai ouvir a história, vai ouvir a respeito das suas angústias, qual a dor que está trazendo essa pessoa para o tratamento. E através dessa fala, através dessa percepção que a pessoa está trazendo, é que nós vamos compreender qual é a melhor terapia para atender aquele problema do paciente. Tá? Então, a gente olha o paciente, como a Nilce disse, ele inteiro, ele como um todo. Porque se no decorrer dos séculos, né, no início, bem lá atrás, nós éramos vistos como inteiros, né? Então, nós tínhamos um problema, assim, não era olhado o problema, mas era olhado a pessoa como um todo para descobrir qual era o porquê daquela doença. Hoje em dia, qual é a dinâmica que se criou? A gente olha para a doença, né? E isso fez com que as doenças elas crescessem, porque se eu vou olhar para o fígado que está doente, mas por que o fígado adoeceu? Existem ali várias emoções em torno daquela doença que levaram o fígado a adoecer. Né? Então, o nosso trabalho tem esse olhar amplo, esse olhar inteiro para os nossos clientes. E a gente não trata de doença, a gente trata o doente, né? E a gente traz de volta a pessoa para o seu estado natural. Porque, assim, a nossa sociedade atual, ela promove uma grande desconexão entre o ser humano e a natureza. Quando a Mara fala das civilizações tradicionais, o ser humano ele era mais conectado à natureza. Então, a gente tinha conhecimentos
de ervas, de plantas, de reconexões que faziam com que a gente tivesse mais autoconhecimento, com que a gente tivesse mais contato com a gente mesmo. Hoje, com tantas coisas diferentes que a gente tem, que a gente inventou do reino hominal, né, as nossas distrações, a gente acaba se desconectando da própria natureza, da natureza humana e da natureza ao redor. Por isso que a gente muitas vezes desenvolve doenças que depois precisam ser tratadas de forma até medicamentosa, cirúrgica, né? Por essa desconexão. Então, antes de virar doença, bora para a terapia. Vamos passar para o próximo slide, por gentileza. Próximo slide, por favor. Muito bem. Então, do lugar onde o terapeuta olha para o seu cliente, o ser humano, ele é um todo energético, um ser multidimensional, como a gente já mencionou, né? Então, essa imagem, ela demonstra mais ou menos como que a gente realmente funciona, né? Eu estava até lendo há poucos dias que, agora não me lembro qual universidade, que está já desenvolvendo máquinas que conseguem dimensionar este campo energético dessa forma que está aí na imagem, né? O campo energético do ser humano e dos animais, de todo ser vivente, né? Até as plantas também têm esse campo áurico, é uma projeção energética de todo o metabolismo daquele ser, né? Imagina o ser humano como ele é complexo, né? Não apenas o nosso metabolismo físico, mas o nosso metabolismo mental, emocional e espiritual compõe esse campo áurico ao nosso redor. Então, de toda essa existência que nós temos, o corpo físico, ele é o último. Ele é chamado na Índia de corpo grosso, né? Ele é como se fosse o mata-borrão de todas as energias com as quais a gente tem contato. Próximo slide. Então, a gente tem aí como que a energia se movimenta dentro do nosso corpo, no corpo físico, no corpo grosso. Então, esses são os meridianos de acupuntura que a medicina chinesa estuda. Ela mostra os meridianos por onde a energia passa. Porque nós somos que nem um aparelho elétrico, eletromagnético. Ele funciona por energia. Não apenas energia proveniente da queima dos alimentos, mas também da troca energética com o próprio ambiente, né? Então, a energia, ela flui dentro desses meridianos, já é científico, os médicos utilizam a acupuntura no Ocidente já há décadas, né? Então, antes até se acreditava que isso não existia, mas era falta de conhecimento. Imagina que a medicina chinesa já usa há milênios esse conhecimento, né? É assim que eles tratam lá no Oriente do ser humano. Então você consegue perceber aí os rios por onde a energia, como água, flui. E existem pontos de intersecção entre esses meridianos. E esses meridianos eles têm relações com os órgãos, com emoções e com tudo que envolve o ser humano. Né? Então, até a Mara falou agora há pouco, o fígado, por que o fígado fica doente? Tem a ver com uma emoção, tem a ver com o tipo de alimentação que aquela emoção leva você a consumir, e aí o desequilíbrio está instalado. Né? Então, assim, por exemplo, a medicina chinesa utiliza esse conhecimento para utilizar a acupuntura, colocando agulhas naquelas intersecções onde os meridianos se cruzam. Geralmente, nós temos, assim, um lugarzinho que é um furinho, ele pode estar mais entumecido, ele pode estar mais enfraquecido, dependendo
do tipo de energia que está ali naquele lugar. E aí a gente também pode utilizar a acupressura, que é aqui um tsum, nosso dedo aperta, né? Então qualquer estímulo, seja agulha, seja o dedo, uma cor, um empuxo de energia no ponto certo provoca um efeito, tá? Próximo slide, por favor. E aí nós temos os chakras. Os chakras, eles são da tradição da Índia. Então, enquanto o estudo dos meridianos é de tradição chinesa, os chakras são de tradição indiana. Chakra, em sânscrito, significa roda. E os chakras são órgãos extrafísicos, né? Quer dizer, são órgãos que a gente tem, mas que estão além do corpo físico, eles são energéticos. E eles têm a função de trazer energia para dentro do corpo e expelir energia para fora do corpo. Então, de baixo para cima, a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro chakra. Eles têm a sua raizinha sempre em cima de uma glândula. Então, eles têm a ver com o sistema endócrino, eles energizam o nosso sistema endócrino. E, de acordo com as cores que eles emitem, o lugar onde eles estão no corpo, você vê que ao longo da coluna vertebral, eles energizam aqueles órgãos que pertencem àquele sistema, tanto os órgãos quanto as emoções a eles relacionadas. Então, os chakras são órgãos extrafísicos de troca de energias com o ambiente e distribuição de energias dentro do corpo, a partir do sistema endócrino. Então, a gente troca energia com o ambiente através dos chakras, e quando essa energia entra no nosso corpo, ela corre pelos meridianos. Então, são sistemas interligados, ok? Tem alguma coisa a dizer aqui, Mara? Não, não, pode seguir. Então, por exemplo, quando a gente utiliza uma terapia energética, como a cromoterapia ou o reiki, que a gente vai falar deles um pouquinho daqui a pouco, a gente utiliza em cima dos chakras, tá? Que aí vai haver aquela troca de energia com o corpo. Então, aí nós já estamos com o slide das emoções. Gente, as nossas emoções impactam diretamente na nossa saúde. Então, olha, nós temos aí o medo, a tristeza, a alegria, a repulsa, a raiva, no mínimo, né? Tem outras emoções impactantes, tá? Então, o campo energético do ser humano guarda os registros de todas as emoções que sentiu ao longo da vida. E a tudo que acontece, o homem tende a relacionar com algo que já viveu, muitas vezes reagindo até de maneira desproporcional, juntando o passado com o presente. Então, por exemplo, você está dirigindo, aí alguém fecha você no trânsito, imediatamente você fica com raiva e bota a mão para fora, faz um gesto obsceno, grita, xinga. Gente, será que foi só daquele fato que isso aconteceu? Ou será que a pessoa imediatamente, o sistema nervoso dela vai lá e busca outras situações em que a pessoa se sentiu daquele jeito, né? E ela então junta a emoção do passado com a emoção do presente e aquilo fica desproporcional, né? Afinal, deu uma fechada desagradável, que susto! Mas ninguém se machucou, o carro não bateu, não aconteceu nada e mesmo assim as pessoas se alteram e pode até acontecer alguma coisa mais grave. Então as nossas emoções, elas impactam não apenas o nosso comportamento, mas a nossa saúde. Depois de uma raiva dessa, você pode ficar com dor de cabeça, com enxaqueca. A raiva, ela tem como órgão de choque o fígado. E o fígado é o pai de todas as alergias, o pai de todas
as dores de cabeça, ele é que regula a nossa visão, as nossas articulações, a nossa musculatura, tudo passa pelo meridiano do fígado. Então, se você sentiu raiva, e você vai sentir, porque é um sentimento humano e faz parte de nós, é muito provável que a gente também depois tenha uma ressaca, né? O problema não é você ter raiva, o problema é você manter esse comportamento de raiva todos os dias e ser uma pessoa de caráter colérico, né? Essa cólera faz muito mal. Mas qual que é a saída então, Nilson? O que eu vou fazer com a minha raiva? Ah, você vai ser criativo. Vai transformar essa raiva em criatividade. Você pode, eu não sei qual que é o seu talento na vida, você pode compor uma música, você pode tocar, você pode pintar um quadro, costurar, sei lá, socar uma almofada. Dançar, Você, oi, Mara, dançar. dançar loucamente em casa, fazer um esporte, sair para pedalar. Você vai tirar essa raiva de dentro de você, mas de uma forma equilibrada. Você não vai jogar a raiva em cima do seu chefe, em cima do seu marido, da sua esposa, do seu filho. A raiva é sua. Então, a raiva das emoções é o sentimento mais destrutivo. E é por isso que a gente fala bastante dele. Mas olha, a raiva ela tem muito a ver com o amor, viu? Muitas vezes você sente raiva daquilo que você mais ama ou daquele que você mais ama. Tem até um exemplo fácil disso daí. Imagine, por exemplo, um pai que está andando com a criança, com o filho dele, de mão dada, e de repente, numa distração, essa criança solta a mão da mão do pai e corre para o meio da rua. Por um triz, essa criança não é atropelada pelo carro. O pai pega a criança e o que ele faz? Ele bate nela, judiação. Quase foi atropelado, ainda apanha do pai, não sabe nem por que está apanhando. Mas por que esse pai bateu? É porque ele quer tanto proteger. Ele ama tanto essa criança que alguma coisa que ameaçasse essa existência, ai, ele fica com raiva. Então, muito a raiva tem a ver com o amor. E muito ela impacta o nosso sistema, tá? Aí eu vou falar um pouquinho do medo também. O medo é bom. O medo te protege. O medo é aquela sensação primária de que você vai cair, de que você vai se machucar, de que alguém vai te atacar. Quando a gente tem medo, dá um frio na barriga, porque o sangue foge para as extremidades, mãos, pés, preparando você para lutar ou fugir. Mas o medo prolongado pode se transformar em pânico. Então, aquele medo que te protege de você fazer alguma besteira, ó, ele é joinha. O problema é quando esse medo é constante e alimentado. Ô Mara, qualquer coisa que você tenha ideia de falar aí, você me interrompe, hein? A Vamos falar um única pouquinho coisa, da. assim, né, Tá. colocando tudo isso que você está falando, a importância da gente focar no equilíbrio, né? Cada uma das emoções, elas são importantes, mas a sua medida certa, né? O problema é o desequilíbrio, né? Quando você fica, como você disse, você fica o tempo todo com raiva, fica o tempo todo com medo, o tempo todo triste, o tempo todo você sente repulsa de alguma coisa, até alegria o tempo todo, ela também não é saudável, né? Então, a importância aí da gente conhecer o porquê desses medos, dessas raivas, tristezas, enfim, e aí a gente buscar o equilíbrio, né? Porque todos eles são importantes na nossa vida. Bem lembrado, Mara. Tem até uma música do Frejá que ele diz, falando da alegria, né? Você pensa, a alegria pelo menos é bom, me salva, né? Mas tem uma música do Frejá que ele diz que rir de tudo é desespero, né? Então, na verdade, tem essas duas emoções, a alegria, a repulsa, né? As duas, na falta de equilíbrio, elas também tiram a gente da saúde, né? Porque, por exemplo, se você está sempre rindo, sempre achando graça, sempre tirando sarro,
Gente, isso não é equilíbrio, né? Tem alguma coisa errada aí. E a repulsa, Está você querendo esconder também alguma coisa. está querendo esconder alguma coisa, tem algo por trás, né? E a repulsa Tem. também, quando você odeia, quando você quer excluir algo ou alguém da sua vida, talvez você já tenha observado que tudo que você exclui volta para você muito redobrado para que você faça a inclusão daquela pessoa, daquela situação ou daquele sentimento. Certo, Mara? Tudo aquilo que, tudo aquilo que a gente nega gruda na gente de um jeito que não larga nunca mais, né? Tem uma frase de um professor meu que ele dizia: tudo que você resiste, persiste. É Então, bem isso. vamos buscar o equilíbrio. Próximo slide, por favor. A gente busca equilíbrio e compreende a emoção e solta, e deixa ela embora. E aí a Deixa ela gente, né, embora. vai vivendo a vida assim, equilibrando. Exatamente. E aí eu trouxe para mostrar para vocês esse gráfico muito bonito. Olha, de acordo com o Dr. David Hawkins, existem 17 níveis de frequência dos sentimentos e emoções, sendo separadas entre vibrações positivas e negativas. O ser humano sempre estará vibrando em uma dessas emoções, através dos sentimentos que emitem. Então, assim, ó, as nossas emoções, elas vibram em frequência energética. E as emoções mais primitivas, elas vibram nos tons de vermelho. E aí ele fala da frequência energética medida, eu acho que é em hertz, né? Então, assim, do alfa lá embaixo até o ômega lá em cima, você tem uma gama de frequências e você vai estar sempre oscilando entre elas, tá? Não tem um ser humano, acho que nem Jesus Cristo, quando esteve na Terra, né? Não tem um ser humano que está sempre neutro, né? Sempre neutro. Teve até uma passagem de Jesus que ele perde a paciência, né? Então, não sei. Talvez o Chico Xavier não tenha perdido a paciência. Eu nunca ouvi falar que ele tenha perdido a paciência. É uma pessoa que está sempre buscando o seu equilíbrio. Mas ouvi dizer que ele teve bastante sofrimento. Então, olha aqui, em Hertz. De acordo com essa tabela do Dr. David Hawkins, aquele sentimento mais primitivo, mais grosseiro, é o de vergonha. Quando a pessoa passa por uma humilhação, ela vibra em 20 Hz. A gente já passou por isso, principalmente na infância. Depois a gente sente culpa. A culpa também é um sentimento regredido, infantil. A pessoa adulta, ela assume responsabilidade, não culpa. Então, assim, subindo na escala das emoções, a gente vai tendo tristeza, que vibra em 75 Hz, o medo, já é melhor um pouquinho, 100 Hz, desejo, 125, e vai subindo, vai subindo. Então, você vai poder, se tiver curiosidade, depois estudar essa tabela, quem tiver interesse, para ver como que a gente cuida do ser humano a partir das suas emoções para equilibrar o físico. Mara? Não, pode, tá completo mesmo. Pode passar para frente. E aí a gente chega na iluminação em 700, em 1000 Hz, né? E aí alguém pode perguntar assim, como eu já vi perguntarem, mas e depois da iluminação, o que que tem? Tem a vida normal. Qualquer um de nós pode experimentar qualquer uma dessas frequências energéticas, até a iluminação. A iluminação, ela não é um estado perene da pessoa, ela é um momento, né? Um momento de grande luz, de grande paz. Todo mundo já experimentou um momento desse. Só que depois desse momento, você volta a oscilar. O que a gente precisa é descobrir uma forma de não ter oscilações muito grandes. Estou feliz e estou triste, estou alegre, estou com medo, sabe? A gente tem um pouquinho mais de estabilidade.
As terapias, elas vêm para ajudar você a encontrar essa estabilidade, principalmente a meditação. A meditação, ela promove, quando bem feita, uma conversa, uma comunicação entre o consciente e o inconsciente. E aí a gente consegue modular essas frequências mentais de uma forma mais equilibrada. Próximo slide, por gentileza. Então, as terapias integrativas ajudam o ser humano a encontrar a sua cura, mas não é uma cura como faz na medicina alopática, que a pessoa está doente, toma um remédio, faz uma cirurgia e cura. É uma cura integral. Pode até ser que a cura física demore, mas a cura ela tem que começar onde começou a doença, no campo emocional, no campo mental, no campo energético da pessoa. Então, o processo de cura integral parte do autoconhecimento. Não é o terapeuta que cura você. O terapeuta, o papel dele é ter essa visão integral do ser humano e propor técnicas terapêuticas que vão fazer o cliente se conhecer melhor e trabalhar com as próprias emoções de forma mais assertiva, mais equilibrada e buscar a própria cura. A gente lembra que quando Jesus curava as pessoas falavam assim, obrigada, ele falava, tua fé te curou. Né? É o mesmo princípio. Ele não assumia que era ele que curava. Ele era, claro, um grande canal de cura, um perfeito canal de cura entre Deus e o homem. Mas é a fé da pessoa que curou. Porque se ela não tivesse tido fé, talvez nem Jesus tivesse efetuado uma cura, né? Então, à medida em que o ser humano se conhece ou se reconhece, os conflitos vão sendo pacificados e as dores causadas pelas feridas das batalhas internas vão sendo amenizadas. A verdadeira cura ocorre quando o ser humano descobre as raízes do seu sofrimento e entende que é causado pelos apegos à personalidade, ao ego, aos desejos egoístas, a preconceitos e à ilusão da separatividade. Então, quando eu acredito que eu sou só eu, única, eu que mando em mim, eu que sou a boa do mundo e não preciso de ninguém, não dependo de ninguém, sou melhor que meu pai, que a minha mãe, pode preparar que a doença vem. O desequilíbrio vem. Pode não ser uma doença física, pode ser uma perda financeira, pode ser um desequilíbrio em qualquer área da vida. Somos todos interdependentes. Somos todos elos dessa grande corrente humana. Então, o egoísmo, a ideia de que a gente é melhor do que outra pessoa, preconceitos de toda ordem, nos causam desequilíbrios e, ao longo do tempo, doenças físicas, psíquicas e emocionais. Próximo slide, please. Essas doenças, elas começam na alma, né, Nilce? Começam na alma. Começam na alma. Começa quando aqui. Ela chega no corpo físico, quando ela chega no corpo físico, ela já fez um estrago emocional muito grande, né? Ela só materializa no corpo físico aquilo que já está no nosso mental, no nosso emocional, né? Por isso que é tão importante cuidar das nossas emoções, da gente trabalhar o nosso autoconhecimento, da gente perceber quais são nossas limitações, porque devagar a gente vai compreendendo e olhando para cada uma dessas limitações e melhorando, né? E vamos aumentando a nossa saúde. Seguindo aquela máxima filosófica, conhece-te a ti mesmo, né? Então aí você tem essas duas imagens aí, ó. Os bloqueios energéticos são a nossa sombra. E aí você pode ver, olha que interessante, né? Nessa primeira imagem, que tem até aparência de fantasmas ao redor, né? Nada mais são do que poluição
da própria mente dessa pessoa. Crenças limitantes, medos, angústias, desespero, como que tampam a sua luz. Então, os desequilíbrios energéticos bloqueiam a nossa luz e, com o tempo, se tornam doenças físicas. As terapias reintegram o fluxo das energias do ser humano. Simples assim. Olha como é que fica um ser humano com a luz desbloqueada, né? Vibrando lindamente. Então, o que as terapias naturais fazem? Milagre? Não. Elas simplesmente reconectam o fluxo energético. Aquele dos meridianos de acupuntura da medicina chinesa, aqueles que as energias entram pelos chakras da tradição hindu. Os chakras, eles naturalmente se abrem, se fecham, se abrem, se fecham. Então, a gente ficar sempre só abrindo chakra não tem muita lógica, tá? O que a gente tem que fazer é ajudar o ser humano a recompor o seu fluxo energético. Simples assim. Aí, você tem várias terapias que você pode utilizar para recompor esse fluxo. Então, vamos a algumas delas. Próximo slide. Então, nós temos aqui o reiki. Gente, eu sou suspeita. O reiki é a terapia mais completa que existe, a mais disponível, a mais limpa, a mais despretensiosa. Você não precisa nem ter uma clínica, nem ter uma maca. Você está sentada, está em pé do lado da pessoa. Basta ter um reikiano iniciado, que ele vibra essa energia de luz, de refazimento, tá? Então, reiki, energia cósmica universal. Rei significa energia cósmica. Ki é energia física. A gente chama de Ki no Japão, Chi na China. Então, terapia de imposição de mãos de origem japonesa é simples e completa. Basta ver uma pessoa iniciada que o reiki flui. O reiki não flui para onde o reikiano quer, mas ele flui para onde o reiki é necessário, na medida e na frequência que o paciente, que o cliente necessitar. Ele restabelece o fluxo energético de pessoas, animais, plantas, ambientes, situações, trazendo alívio e paz onde ele for canalizado. Simplesmente porque recupera o fluxo da energia. Trata o momento presente, bem como situações no passado, e prepara o melhor resultado para situações futuras. Porque o tempo, ele é um recurso que não é linear. Ele existe, é uma quarta dimensão que a gente tem, e o reiki, como é energético, ele pode atuar nessa dimensão. Indo para o passado, por exemplo, mas aí é na minha intenção mesmo, como reikiana, quando eu quero tratar, por exemplo, um trauma que se originou na infância, na vida intrauterina da pessoa ou na minha mesma, né? E também posso preparar uma situação que eu quero que tenha o melhor resultado no futuro. Eu vou fazer uma prova, eu vou prestar um concurso, eu preparo essa situação. Eu e a Mara somos mestres de reiki. Mara, você tem o que para falar do reiki? Eu quero só comentar que quando eu fiz o reiki, né, eu tinha uma pessoa aqui dentro de casa que ela tinha, assim, pesadelos horríveis, né? Pesadelos que ela tinha, quando ela acordava, ela tinha a sensação que aquilo tinha acontecido de verdade, né? Ela levava um tempo para ela entender que aquilo tinha sido um pesadelo, que aquilo tinha sido um sonho. E, através do reiki, hoje, essa pessoa praticamente não tem mais pesadelo, né? A gente conseguiu
trabalhar isso, ele, né, conseguiu um equilíbrio emocional. E quando ele tem, né, tem pesadelo, a pessoa consegue perceber que foi um pesadelo, que está tudo bem, né, que foi informações ali que o cérebro trouxe. Ela não entra naquela energia, daquela forma intensa que entrava antes desse trabalho com o rei, né? É maravilhoso. Assim, é muito interessante também, né, Nilce, que a gente aqui tem essa iniciação no reiki, a nossa comida sempre fica mais saborosa, né? Porque quando a gente vai cozinhar, ali vai a energia do reiki, né? Então, uma energia, como você já disse, maravilhosa, perfeita, limpa, completa. Dependendo da situação, se a gente não puder fazer a imposição das mãos, somente a nossa intenção de que a energia seja canalizada, essa energia ela vai, ela cumpre a finalidade, né? Então, é uma energia maravilhosa. E ela não é polarizada, né? Não tem positivo e negativo. Ela é uma energia neutra, mas ela é forte, potente e quente, muito quente, né? Curiosidade, eu tinha o pé gelado, viu, Mara? Eu não conseguia, no inverno, antigamente, eu não conseguia dormir, porque o meu pé virava um cubo de gelo no inverno. Então, depois que eu fui iniciada no Reiki, lá se vão quase 25 anos, o meu pé esquentou para sempre. Eu não consigo ficar de sapato. Eu tô descalça aqui embaixo da mesa, viu? Ainda bem que não mostra. Tô descalça, porque Pois meu é. pé é muito quente. Agora eu sou obrigada a dormir com o pé descoberto, não consigo ficar com o pé coberto, gente, é um transtorno. Jura, Mara? Essa é boa. É verdade. Incrível. Não Bom, consigo gente, cobrir então, o pé. ó, É. então, vocês estão vendo, né? O reiki é quente. No Espaço Mahadeva, a gente faz atendimentos com o reiki, não apenas com o reiki Uzui, dos quais vocês têm aí nos slides alguns dos símbolos, né? Mas a gente também tem o reiki de outros sistemas, vários sistemas, tá? E nós damos a iniciação também para quem quiser ser reikiano, tá ok? Próximo slide, por favor. Então, aí os sistemas de reiki que eu dou a iniciação, nós temos o reiki tradicional do sistema Uzui, que foi o iniciador do reiki no mundo, o senhor Uzui. Depois veio outros sistemas de reiki. Para você ser iniciado nesses outros sistemas, você tem que ter passado pelo sistema do Uzui até o nível 2, tá ok? Então, são os sistemas Karuna Ki, que antigamente a gente chamava de Karuna Reiki, o Reiki xamânico, Maheo, Amadeus, Kundalini, iniciação da Mãe Kuan Yin. Todos esses, gente, são sistemas de cura iniciáticos. O que significa isso? Significa que é passado o conhecimento e a iniciação de professor para aluno. Então, eu tive os meus mestres que passaram para mim o conhecimento e a iniciação. A iniciação é uma cerimônia de sintonização energética naquela frequência, tá? Então, a gente viu aquela gradação em hertz das emoções. A frequência Reiki está acima de tudo isso, porque ele não é uma emoção, é energia cósmica universal. Eu não sei, confesso para vocês, qual que é a medição em hertz da energia cósmica universal. Não sei, vou ter que procurar saber isso daí, mas não está dentro daquela gradação das emoções, ela está muito além. Então, o professor de Reiki faz uma sintonização no aluno, como se a gente estivesse sintonizando uma TV naquele canal. Fala, Mara. Você Não, ia não, dizer só alguma disse que coisa? é uma energia que está muito, não, só disse que é uma energia que está muito acima das emoções. Só isso. Sim. Ela está acima, está fora daquela Fora. sequência de hertz medido das emoções. Porque ela não é uma emoção, é Sim. energia cósmica universal. Então, agora eu vou ensinar para vocês
Como que você vê com esses olhos que a Terra há de comer a energia cósmica universal? Quem estiver aí me escutando vai aprender agora. No momento você não consegue ver porque está de noite. Tem gente que tem clarividência e isso é outra coisa, vê a qualquer momento. Mas nós, pobres mortais, a gente vai ver no período da tarde. Nós vamos olhar para o céu, num pedaço que tiver azul do céu. Não no sol, não vai olhar no sol. Olha no céu, num lugar que dá para você ficar com os olhos abertos, olhando para o céu com segurança, com tranquilidade. Então você vai relaxar o globo ocular. Lembra disso, você vai testar isso amanhã, hein? Relaxa o globo ocular. Olha fixamente para o céu, como se você quisesse ver alguma coisa perto e não longe. Você focaliza perto e fica um pouco assim. Daqui a pouco você vai começar a ver risquinhos correndo assim, ó. Branco, preto, branco, preto, branco, preto. Parece uns espermatozoides assim. Isso daí é o prana. Lindo. É o prana, energia cósmica universal. Na Índia, eles dizem que é a respiração de Brahman, a respiração de Deus. Então, Deus respira e traz essa respiração constantemente para a Terra. E a gente se nutre dela. É essa energia que os nossos chakras captam e expelem para o ambiente. É energia que vem do Criador. Ok? Então, falando um pouquinho dos sistemas de Reiki, qual que é a diferença entre eles? Ah, mas afinal não é tudo Reiki? É, afinal é tudo Reiki. O que muda são os símbolos utilizados. E os símbolos são chaves energéticas que modificam a energia e trabalham numa direção. Então, por exemplo, o Karuna Reiki, ele trabalha como fosse uma lixa, que ele raspa, rasga e arranca de dentro da pessoa formas pensamento, energias acumuladas, bloqueios energéticos, emoções pesadas, difíceis, doentias, que são da própria pessoa ou que vêm dos ancestrais. A gente usa o Karuna Reiki para arrancar, para sedar, curar e liberar. O reiki xamânico Maheo, ele é o reiki tradicional dos indígenas norte-americanos. O Maheo, ele tem, se eu não me engano, 21 símbolos e ele trabalha com diferentes intenções energéticas. Entre elas estão aquilo que a Mara falou de trabalhar com pesadelo, eliminar pesadelo, eliminar formas pensamento, tem muitas intenções para os quais cada símbolo é utilizado. A mesma coisa no xamânico Amadeus. Só que o Amadeus é dos indígenas brasileiros, é dos tupi-guaranis, que tem como pássaro sagrado o Irapuru. E ele também tem uma série de símbolos que utilizam o reiki de uma forma muito específica. Inclusive, tem um que eu uso muito nas mulheres para liberar memórias de tristezas a partir de abortos, sejam eles abortos provocados ou naturais, fica uma memória de sofrimento no campo áurico da mulher. E aí o Amadeus, ele tem entre os símbolos dele um que limpa essa memória do aborto para que a mulher volte a ser feliz, a se equilibrar. O Kundalini Reiki, como o nome já diz, ele vai trabalhar com a energia de vida da pessoa, com a energia sexual. Ela fica acumulada na base da coluna. A gente nasce com um quantum, uma quantidade de energia na base da coluna que a gente vai, ao longo da vida, queimando até que a vida se extinga naquele corpo. Então, o Kundalini Reiki,
ele vai ser utilizado na base da coluna, ele tem um símbolo só, que trabalha com a subida da energia pelo canal Sushumna ao longo da coluna e vem energizando os chakras de dentro do próprio corpo até a iluminação. Isso dentro de um tratamento com Kundalini Reiki, ele vai equilibrar a sexualidade e a criatividade da pessoa. Mas uma iniciação para tornar um reikiano de nível 2 num reikiano do Kundalini Reiki, aí sim a energia vai subir. Eu passei por isso e é fenomenal. E temos também a iniciação com a energia da Mãe Kuan Yin, que é uma energia muito feminina, parecida com a energia de Mãe Maria. É a energia da doçura, da feminilidade, do acolhimento, do colo de mãe. Então, quando a gente faz reiki, a gente coloca o símbolo da Mãe Kuan Yin, a pessoa se sente no colo da própria mãe. É uma bênção maravilhosa. Próximo slide, por gentileza. E essa aí sou eu aplicando o reiki. Bom, massagem terapêutica bioenergética. Eu vou falar dessa massagem, vou falar de outra que não está aqui nos slides também, que eu não... Eu só estou falando hoje para o pessoal do Congresso Zen. Eu não coloco, e eu vou explicar por quê que eu não falo dessa outra massagem que eu faço, porque é uma massagem que tem indicação. Então, vou começar com a massagem terapêutica bioenergética, tá? Então, a partir dos estudos do psicanalista Wilhelm Reich, esta massagem foi criada para desobstruir os campos energéticos da pessoa, desmantelando as couraças criadas para autoproteção diante dos fatos da vida. Sabe quando você fica com tensão muscular? Aqui, ó, é que você está carregando o mundo nas costas. Sabe quando você fica com o pescoço duro? Sabe quando você fica com dor nas costas? Essas tensões musculares, elas são couraças que são criadas para a gente resistir aos problemas, tá? Então, com a massagem, a gente solta tudo isso, solta as fibras musculares. A energia da pessoa é conduzida para baixo, de cima para baixo, para o aterramento, o momento presente, a realidade, sem o peso dos sofrimentos e das dores musculares. Então, quando a gente faz essa massagem, a gente descansa a pessoa. Ela praticamente fica inconsciente. Como a energia é conduzida para baixo, é como se fosse um descarrego, né? E a pessoa fica inteiramente relaxada e depois, quando ela volta, inteiramente energizada. Aquele soninho pelo qual a pessoa passa durante a massagem, ele é mais revigorante do que uma noite de sono. Às vezes você acorda de manhã, depois de uma noite de sono, cansado, né? Depois da massagem, não, você acorda revigorado. Essa é a massagem terapêutica bioenergética. A outra massagem que eu faço é a massagem tântrica. Eu não costumo colocar nas propagandas que eu faço massagem tântrica, porque as pessoas confundem, achando que é massagem sexual. E não é. A massagem tântrica, ela conduz ao contrário da massagem terapêutica bioenergética, que conduz a energia de cima para baixo. A massagem tântrica traz a energia da pessoa de baixo para cima. E é essa condução energética que modifica o efeito. A massagem tântrica, ela trabalha com a sexualidade. Então, problemas de sexualidade de toda ordem, você cura com a massagem tântrica. Atenção, não existe manipulação da genitália nessa massagem. É manipulação da energia através da pele. A gente não vai na profundidade, não vai no músculo, como na massagem terapêutica bioenergética. A gente trabalha nas terminações nervosas sutis, na pele,
e no campo energético, trazendo, como eu disse, a energia de baixo para cima e curando traumas, curando as memórias relacionadas aos relacionamentos que não deram certo, curando as mulheres que sofreram abuso, tanto na infância quanto na adolescência ou na sua vida matrimonial. Porque, gente, muitas mulheres não sabem como elas gostam de ser tocadas. E muitos homens não têm a delicadeza de tocar numa mulher, tentando descobrir como que ela gosta de ser tocada. E ele vai com brutalidade, ela acha que isso é normal. Então, todas essas coisas vão formando pequenos traumas ao longo da vida. A massagem tântrica traz de volta o prazer da sensação corporal, o prazer de se sentir como um ser integral, sexuado que somos todos nós. Os homens também podem passar pela massagem tântrica com indicação. Se houver algum bloqueio, como por exemplo, problema de ereção, problema de ejaculação precoce, lembrando que não existe manipulação da genitália, não existe masturbação nessa massagem, quero deixar bem claro. Por isso que eu não coloco propaganda. Eu estou cansada de ouvir telefonema perguntando se tem manipulação. Não tem manipulação de genitália, é manipulação de energia sexual, tá? Quem tem problema sexual? Todo mundo tem, tá? Então, se você for fazer uma massagem comigo no Espaço Mahadeva, vamos ver qual é a indicação. Se é a massagem terapêutica, que a energia vai de cima para baixo para você relaxar, ou se é a massagem tântrica, que a energia vai de baixo para cima para você recuperar o prazer pela vida. Ok? Próximo slide, por gentileza. Lembrando que hoje tem lançamento, hein, gente? Olha lá! Tem o sorteio e tem o lançamento. EFT, Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberação emocional. Então, a EFT é outra terapia que a gente trabalha energeticamente com a pessoa, muito utilizada para traumas. Então, EFT, criadas por Gary Craig, esse senhor simpático que está aí, ele é um engenheiro norte-americano. São técnicas baseadas em estímulos em determinados pontos de acupuntura que ele estabeleceu para alcançar a superação de traumas e os efeitos dolorosos dos traumas no nosso corpo e na nossa psique. E também tem o Optimal EFT, mas vou começar falando do EFT. O que acontece? Todas as nossas memórias, elas estão acopladas a uma emoção. E olha que curioso o que o Gary Craig estabeleceu. A mente analítica de um engenheiro, né, é diferente. Então, ele pegou alguns pontos de acupuntura que ele estudou e falou, não, isso vai funcionar dessa forma. Pois na prática funciona mesmo. Então, tem uma memória de alguma coisa traumática que aconteceu associada a uma emoção. Pode ser medo, raiva, culpa, ódio, sei lá. A EFT é um conjunto de pontos que ele estabeleceu quais são e colocando estímulos com as pontas dos dedos nesses pontos, a gente vai verbalizando o que aconteceu, faz várias rodadas e ao final de algumas rodadas, aquela emoção acoplada àquela memória, ela é liberada e fica só a memória. Uma memória que não me machuca mais. Curioso, hoje eu atendi uma moça ao meio-dia, uma cliente minha, ela falou uma coisa linda para mim, mas eu fiquei tão contente. Ela disse assim, sabe, Nilce, aqueles sofrimentos de infância que eu tinha, eu não tenho mais. Eu lembro e não consigo mais sentir nada. Gente, é esse o efeito da EFT, tá ok? Não tem como você apagar uma memória,
mas tem como você liberar a emoção associada. E é através da EFT. O Gary Craig usou muito com pessoas que vieram da guerra do Vietnã. Já faz tempinho que ele trabalha com isso. Então, aquele pessoal da guerra do Vietnã, que tinha trauma de guerra e tal, ele e uma equipe muito grande de terapeutas que treina, liberaram muitos desses soldados de guerra. E aí o Optimal EFT é um passo além. É a EFT sem a manipulação dos pontos. É uma EFT espiritual. Então ele chama de Unseen Therapist, a terapeuta interior, ou terapeuta invisível. É onde o impossível se torna rotina. Uma ajuda superior, espiritual, sempre presentes para todos que souberem se abrir para ela. Então tem a técnica da gente acessar essa terapeuta interior e a energia de cura, ela vem de cima para baixo, como que escaneando todo o nosso sistema. E quando ela sai pelo pé, você fica bem. É algo incrível. É só o Gary Craig que ensina, tá? E a gente não ensina, mas a gente aprende e aplica. Próximo slide, por gentileza. Então, vocês estão vendo que existem muitas abordagens terapêuticas que podem ajudar o ser humano. Vocês estão vendo no Congresso Zen uma enormidade de técnicas, muitos terapeutas que utilizam de diferentes técnicas, porque assim, como são muitas técnicas existentes, a gente usa aquelas que mais funcionam com a gente mesma, tá ok? Então, essas que eu estou mostrando aqui hoje junto com a Mara são as ferramentas terapêuticas que nós usamos no Espaço Mahadeva, daquilo que mais funcionou para nós. E dentre elas, gente, está o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma técnica indiana, havaiana. Bom, a gente estava falando de chinês, de indiano. Os havaianos são também civilizações ancestrais, tradicionais, que têm uma sabedoria que chega até nós. Chega um pouco modificada, chega modernizada, mas a espiritualidade dela se mantém, tá? Então, as 4 frases que a gente usa no Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Quando a gente fica repetindo, a gente vai abaixando toda a emoção que a gente está sentindo e vai lá nas memórias de sofrimento e elas são apagadas. Então, Ho'oponopono é uma técnica, meditação ou processo havaiano de arrependimento, perdão e transmutação, desenvolvido por Kahuna Lapa ou Morná. Morná Nalakamo Simeona. Na verdade, a gente chama ela de Morna Simeona, nascida em 1913 e falecida em 92. O termo Ho'oponopono significa reparar ou corrigir um erro. De acordo com os antigos havaianos, a fonte do erro está em pensamentos contaminados por memórias dolorosas do passado ou por traumas. Então, a gente utiliza as 4 frases para a reconciliação consigo mesmo e com o outro. Você não precisa chegar no outro e falar assim, ó, sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Você pode até tomar um tapa na cara. Você vai fazer isso na sua casa ou dentro do consultório terapêutico. Você vai, dentro do seu coração, repetir essas frases, até que haja uma reconciliação de você com você mesmo e de você com o outro. Normalmente, quando existe um embate, uma mágoa entre 2 pessoas, então isso é feito em meditação profunda. O meu eu conversando com o eu da outra pessoa.
e é falado que se eu ou algum dos meus ancestrais ofendemos você ou algum dos seus ancestrais, em algum momento desde a nossa criação, eu peço que o Criador agora me perdoe para sempre. Então, é uma técnica muito profunda de cura a partir do plano espiritual. Por isso que quando lá no começo da palestra eu falava para vocês que da onde a gente olha o ser humano, ele é um todo energético, a gente utiliza todas essas terapias porque elas vão em vários planos da nossa existência, tá ok? Próximo slide, por gentileza. Bem, o processo do Ho'oponopono consiste de limpeza de memórias de sofrimento. Então, eu já falei tudo, não vou ler, tá? Próximo slide, por favor. Florais etéricos. Os florais etéricos, eles vêm para ajudar a curar as nossas emoções. Então, nós temos a tradição dos florais de Bach, que o Dr. Bach, lá na Inglaterra, nos anos 20, criou a partir das flores. Se você fizer uma análise química dos florais, eles são água, porque o Dr. Bach conseguiu extrair a parte energética da flor para dentro do veículo aquoso. A partir de então, todos os países do mundo começaram a produzir seus florais. E aí, quando a gente chega num conhecimento um passo além, a gente consegue fazer os florais etéricos, que mantêm o nome tradicional florais, mas eles já não têm flores envolvidas, são apenas as energias. Então, lá no Espaço Mahadeva, a gente faz os florais de vários sistemas, tá? Então, olha lá, cada corpo físico na Terra contém inúmeras enfermidades causadas pelos excessos e desequilíbrios emocionais e mentais. Os florais etéricos vêm atuar nesses planos, trazendo o seu equilíbrio de volta. Através do mecanismo de canalização de energia, é possível fazer esses florais tanto presencialmente quanto à distância, sem precisar de conhecimentos de manuseio de elementos materiais. Então, não tem pedras, não tem flores, não tem nada. Precisa-se apenas do comando mental do praticante, que é iniciado no sistema, recebendo uma autorização do universo e dos diversos elementos para manusear as energias harmônicas que restabelecerá o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Então, os florais com os quais a gente trabalha no Espaço Mahadeva são os florais xamânicos, dos animais de poder, e os florais pleiadianos e arcturianos, tá ok? Então, são florais que canalizam energias da Terra e de outros planetas, dependendo da indicação terapêutica, tá? Próximo slide, por gentileza. Cromoterapia. Tô deixando a Mara descansar a voz, daqui a pouco ela que vai falar, viu, gente? Quando a gente chegar na educação sistêmica, é tudo com a Mara. Bem, a cromoterapia, gente, é linda, é maravilhosa. É a cura através das cores. Ela tanto pode ser feita através de um aparelho como esse que tem aí no slide, como ela pode ser feita por imposição de mãos e a vibração daquela cor. Então, você precisa ter um treino nisso daí, tá? Então, cromoterapia é o conhecimento da ação, da função terapêutica da cor, aplicadas aos processos regenerativos da matéria física. Então, assim, quando o corpo está em desequilíbrio, a gente coloca a cor, que é uma frequência energética, num determinado tempo, a gente
conta o tempo naquele sistema que tiver em desequilíbrio. Então, pode ser sistema digestório, respiratório, muscular, circulatório, os diversos sistemas. Porque a cromoterapia, ela é muito física. Ela é quase que um bisturi. Você joga a cor com intenção naquele sistema que vai se regenerar. Então, não é a cor que cura, é a cor que restabelece o equilíbrio para o corpo se regenerar, como fosse uma vacina, uma vitamina. No ser humano em particular, por tratar-se de ser um ser inteligente, pensante, com o uso pleno do livre-arbítrio, deixa de ser uma questão de simples reposição de campo, para tornar-se um reajuste de toda a formação energética de que se compõe o todo físico e espiritual. Isso nas palavras do mestre René Nunes, tá? Então, esta é a cromoterapia de René Nunes. Próximo slide. Terapia do cone hindu ou chinês. Então, a terapia do cone é uma terapia milenar, abrangente, promove a limpeza do corpo físico e da mente, utilizando o fogo. Então, ele é um cone mesmo, vocês estão vendo aí no slide. A gente fabrica, a gente faz esse cone de cera de abelha e utiliza o fogo. Aí no slide eu estou fazendo o cone à distância, a gente faz no papel. E depois, vocês estão vendo na outra fotinho aí, o cone, quando ele está finalizado, né? O trabalho queimou até um tantinho assim, uns 5 centímetros, a gente apaga e corta para abrir. Quando a gente abre, sempre aparecem esses grumos. Tem gente que fala que isso daí é cera de cera do ouvido. Gente, é absurdo. Para começar, quando a gente faz a distância, cadê o ouvido da pessoa para puxar a cera, né? Segundo, a gente fabrica o cone com cera de abelha. Então, na hora que a gente põe o fogo, de acordo com o jeito que a pessoa está, com o tipo de energia que foi consumida pelo fogo, é o jeito que a cera de abelha do cone se agrega. Então, o resto de cera que fica ali, a gente faz a leitura de como que a pessoa está. Então, o cone, ele é tipo diagnóstico e tratamento. Através do jeito do fogo, da cor da fumaça, da intensidade da fumaça e do resto que fica no cone quando a gente abre para analisar, a gente faz então o diagnóstico e já se fez o tratamento, tá ok? Então pode ser feito presencialmente ou à distância. E também a gente pode utilizar o cone para limpeza de ambientes, tá? Tanto à distância quanto presencialmente. Mara, você tem alguma coisa a dizer sobre a terapia do cone? Não, Nilce. Tô tagarelando hoje, hein? Nossa Senhora. Próximo slide, por favor. Ah, eu adoro, gente. Ih, professora, vou falar para você, né? Professora gosta de dar uma aula. Imagina, a gente quase fala. A gente quase não fala, né? Então, gente, ó, duas fotinhos. Uma é lá na nossa clínica. Sabe, não tem o que falar quando a gente fala de constelações familiares. As constelações transformaram a minha vida, transformaram a minha relação com a minha filha, com a minha mãe, com meu pai, a minha relação comigo mesma e principalmente a minha relação com a minha criança interior. Por isso que eu coloquei aqui essas duas fotos, tá? A foto que está aí colorida das constelações familiares mostra os bonequinhos que a gente utiliza para formar as imagens internas que as pessoas têm dos seus relacionamentos. Então, os bonequinhos são representantes que vão ser colocados sobre a mesa
Aí ele tem um pedacinho redondo ali que a gente chama de campo, né? A gente coloca um prato redondo e a pessoa coloca os bonecos ali nesse campo e a forma com que a pessoa coloca os bonecos forma uma imagem, que é o reflexo da imagem interna que ela tem das suas relações familiares. E aí a gente vai arrumando aquelas imagens e aquela sensação que a pessoa tem a partir da forma com que ela interpreta as suas relações. Tá? E aí eu tenho a minha fotinho aí na escola, Escola Maternal e Pré-Primário Bola de Neve Itapira, minha linda criança interior, feliz, né? Toda criança tem seus traumas também, eu estou trabalhando com eles através das constelações familiares e da educação sistêmica. Então, gente, a visão sistêmica, de acordo com os estudos de Bert Hellinger, perpassa todos os tratamentos oferecidos por nossas terapeutas lá no Espaço Mahadeva. Então, todas essas terapias que a gente viu até agora, todas elas têm o seu cabedal de conhecimento, mas o conhecimento sistêmico está por trás de todas, tá ok? Nós temos 3 leis sistêmicas que o Bert Hellinger, na sua trajetória de vida, conseguiu observar. Então, lá no Espaço Mahadeva, a gente utiliza de 2 formas a consciência sistêmica: nas constelações familiares e na educação sistêmica. E o lançamento que nós vamos fazer hoje é baseado também nessas leis. Eu vou falar no final, hein? Presta atenção. Próximo slide, por favor. Então, eu vou pedir para a Mara começar a falar das constelações um pouquinho para eu descansar, Mara. Faz favor. Você Tá, eu consegue vou ler os falar, mas eu slides aí? não consigo ler os slides porque eu estou com problema no meu óculos, Nilce. Se Ah, tiver que então fazer deixa que eu leio. leitura, eu estou perdida. Então você lê. Eu leio e você Descobri comenta. hoje que eu Vamos vou ter que combinar trocar meu assim? óculos. Tá bom. Vamos. Eu leio e você comenta, ok? Então, gente, nós temos Ok. 2 fotos aí. Uma foto que eu tirei, tá vendo? O campo com os bonequinhos. Esse daí é o resultado de uma constelação que eu fiz. Eu tirei a foto no final. E embaixo uma foto cósmica, né? Das famílias em direção ao cosmos, porque nós não somos originários do planeta Terra, né? A gente é pó de estrelas. Todo o universo conspirou para que nós estivéssemos neste planeta hoje, nós viemos de todos os lugares, então está aí a foto cósmica. Então, as constelações familiares se referem de uma nova maneira àquilo que chamamos de alma. Podemos denominar assim a força invisível que agrega partes de um todo de uma tal maneira que o todo é maior do que a soma das partes e de suas funções dentro dele. A alma não se identifica com a nossa consciência, pois inclui o inconsciente. E não se identifica com os processos fisiológicos e físicos em nosso corpo e em nosso cérebro, embora o sentir seja o modo de expressão por onde se experimenta a alma. É um processo psicoterapêutico do campo da fenomenologia, baseado nos estudos de Bert Hellinger a respeito das relações humanas e seus sistemas, os sistemas das relações. Durante a terapia, o cliente vê as imagens mentais que projeta sobre o seu sistema. A partir das intervenções do facilitador, do terapeuta, de acordo com as leis sistêmicas, o cliente revê e ressignifica essas imagens, criando um novo padrão de comportamento e sentimentos. Seus comentários, Mara? O Bert, ele percebeu, né, na sua vivência, a existência dessas 3 leis, que é a lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. E quando o cliente ele chega
né, chega no consultório, através da queixa que ele tem. Então, se a gente trabalha com ecos ou se a gente trabalha com os grupos, a gente vai colocar ali no campo a queixa do, do cliente. E, dependendo de como ele coloca ali os bonequinhos, de como ele configura as pessoas que estão no grupo, a gente consegue perceber qual dessas leis que estão em equilíbrio, né? E com movimentos, com frases simples, a gente consegue ressignificar todo esse posicionamento. Por que que, né, a gente fala que trabalha as questões emocionais, as questões espirituais? Porque a gente vai olhar, a gente não vai olhar para o problema ali, né, que o cliente está fazendo, a gente vai olhar muito além desse problema. O que está por trás? Né? Então, olha, eu tenho problema financeiro, eu não consigo ir para frente. O que está por trás? Qual dessas 3 leis eu estou desrespeitando, que está trazendo aqui para o meu presente todo esse problema? A constelação familiar, ela tornou possível a gente olhar muito além daquilo que a gente vê, né? A gente percebe os acontecimentos no nosso sistema familiar, né? É um olhar que amplia, que traz muitos significados, que se a gente olhar nas terapias né, básicas que a gente tem hoje, isso não é possível, né? A nossa visão não alcança. E a constelação familiar, ela nos proporciona, né, esse olhar, que eu gosto muito do que a Nilce fala, que é esse olhar de drone, né? Então, eu vou olhar de cima, eu vou olhar o problema por cima. Então, não vou ver só o problema, eu vou ver todo o contexto em que aquele problema está inserido. O olhar de drone é interessante, né? Porque quando a gente está aqui olhando as coisas do nosso ponto de vista, aí a gente pode se encher de julgamento, né? A gente pode se encher de opiniões a respeito, mas quando a gente olha de cima, aí muda o ponto de vista, né? A gente consegue ampliar o olhar. Né? A gente vê o todo. Vê o todo, a gente vê só a parte, a gente vê o todo. O Exatamente. contexto em que a pessoa está inserida. Por que aquele problema surge? Né? Então, a gente consegue ver o problema dentro do contexto. Isso faz toda a diferença. E o contexto é importante, porque ampliou o olhar, saiu daquela coisinha pequena que eu tenho, aquele olharzinho pequeno e limitado sobre uma situação. Eu vou ampliar, eu vou ter outras percepções. E quando aqui fala de alma, é porque cada sistema familiar tem uma alma, uma consciência que quer se equilibrar dentro do sistema, tá? E nós vamos ver isso nas leis. Próximo slide. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho do atendimento em educação sistêmica. Gente, a visão sistêmica, ela é tão abrangente que ela está sendo usada em diferentes momentos, em diferentes abordagens. Então, a gente tem o direito sistêmico, que está sendo muito usado no Brasil e no mundo, que são as leis sistêmicas aplicadas ao direito, às leis. E nós trabalhamos, como eu e a Mara somos professoras, com a educação sistêmica. São as leis, é esse olhar de drone aplicado à educação. Então, o atendimento que nós temos no Espaço Mahadeva em educação sistêmica, tá a bonequinha aí para nos ajudar, é uma abordagem que contribui no processo de ensino e aprendizagem, com fundamento, como eu disse, nas leis sistêmicas, favorecendo a proximidade da família com a escola. Ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, em que as aulas estão suspensas, em que a escola está dentro da casa das pessoas através do ensino online. Então, essa proximidade de escola e família nunca foi tão real, nunca foi tão concreta. Então, os problemas também nunca foram tão presentes.
e a educação sistêmica vem para solucionar. Próximo slide. E aí eu vou pedir para a Mara falar. Olha, Mara, tá aqui, ó. Olhar sistêmico nas relações. O Bert Hellinger observou 3 leis naturais que regulam as nossas relações: hierarquia, pertencimento e equilíbrio entre o dar e o receber. Próximo slide eu vou passar a fala para a Mara. Mara vai falar de cabeça, que não está enxergando. Nada, gente. Essas letrinhas aqui estão... Vamos trocar o óculos. Então, as leis é sistêmicas urgente. naturais da vida. É muita letrinha. Então, ó, só vou comentar, ó, uma breve biografia do Bert Hellinger, tá, Mara? Vou comentar. Então, Bert Hellinger cresceu na Alemanha nazista. Terminada a guerra, formou-se padre católico e trabalhou por 20 anos na África, na tribo dos Zulus, como missionário, e atuando como diretor de várias escolas. Nesse período, ele teve a oportunidade ímpar de observar como os indivíduos se relacionavam naquelas tribos. Chamou sua atenção o fato de que, mesmo sendo adeptos do relacionamento poligâmico, ou seja, os homens tinham várias esposas, a vida na tribo acontecia de maneira muito tranquila. Através dessa observação, Bert Hellinger percebeu a existência de 3 leis que eram respeitadas por todos e que faziam toda a diferença na qualidade dos relacionamentos interpessoais ali naquelas tribos. Então, essas leis são hierarquia, pertencimento e equilíbrio entre o dar e o receber. Mais uma vez, a gente menciona. Próximo slide. E aí a Mara vai falar um pouco da lei da hierarquia. Não precisa ler, viu, Mara? Só conta para nós. Não vou ler não mesmo, porque também, senão depois não vai dar a gente falar a respeito da nossa surpresa, Nilce. Do nosso Estamos lançamento. 1h30. Isso, nosso lançamento. Olha, então, o que o Bert percebeu na convivência com os Zulus e que depois ele voltou para a Alemanha, fez vários estudos para compreender tudo aquilo que ele observou ali naquela tribo. A lei da hierarquia. Quem chegou primeiro tem precedência, né? O que significa isso? Eu, Mara, sou filha do Lauro e da Maria. Eu sou menor do que os meus pais. Sempre serei menor do que os meus pais. Não importa qual a minha importância social. Eu posso ser, sei lá, vamos por, eu posso ser aí um PhD da NASA, que tem ali uma importância social maravilhosa, e o meu pai pode ser tratador de sucata. Meu pai vai ser melhor do que eu, sempre. Eu preciso respeitar o meu pai, eu preciso honrar o pai e a minha mãe. Isso é uma lei natural, que quando eu me sinto maior do que meu pai e minha mãe, eu vou ter consequências. Tá? Eu vou ter problemas na minha vida. E assim, pode ser problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Então, são vários problemas. E quando a gente fala em ser maior do que o pai, não significa que, de repente, eu saio desrespeitando o meu pai, ele fala comigo e eu não dou importância para o que ele fala. É o meu sentimento, é como eu me sinto. Muitas vezes, a gente percebe na fala da pessoa, ou até uma fala de humildade, uma fala que fala... Aparentemente, a pessoa acata, a pessoa respeita. Mas lá dentro, ela está assim, imagina, meu pai não sabe nada, ele não entende nada, quem sabe sou eu. Eu estou em desequilíbrio com essa lei. Eu estou me sentindo maior do que o meu pai, maior do que a minha mãe. Isso vai trazer consequências. A lei da hierarquia, ela funciona também, porque aí essa a lei na horizontal, e aqueles que nasceram antes, né? Então, meus pais, meus avós, bisavós, tataravós. Mas tem também na vertical, que são os irmãos.
E aí eu peço licença para a Mara. Jailma passar passa o próximo slide enquanto a Mara fala, por gentileza. Na horizontal, que são os meus irmãos. Eu, Mara, sou a irmã do meio. Eu tenho um irmão mais velho e tenho um irmão mais novo. Qual é o meu lugar nessa família? De irmã do meio, tá? Eu não posso querer ser a irmã mais velha, né? Porque qual é a função o meu irmão mais velho? Eu não posso querer ensinar o meu irmão a fazer alguma coisa. Ele nasceu primeiro do que eu, então ele sabe mais que eu. Tá? Assim como o meu irmão mais novo não vai ter, se achar no direito de querer me ensinar algo, porque eu nasci primeiro que ele. E isso tudo a gente tem que entender que é sentimento, é como eu olho para as pessoas, é como eu as vejo. Vai muito além daquilo que eu falo, vai daquilo que eu penso, vai daquilo que eu sinto, tá? Então, hierarquia é quem chegou primeiro tem precedência. E isso não existe argumento. Ah, mas olha, eu sou a irmã do meio, mas eu estudei mais, então eu tenho mais conhecimento que meu irmão. Para ler isso não importa, tá? Não importa. Se eu saio do meu lugar, eu vou ter problemas, tá certo? Pode passar o próximo slide, por favor? Lei Só do pertencimento. reforçando. Sim, só antes de falar do pertencimento, só vamos pensar na lei da hierarquia dentro da escola. Como que funciona a hierarquia dentro da escola? Quem chega primeiro dentro da escola? Quem chega primeiro da escola é a família, é o pai, é a mãe. Por que é o pai e a mãe? Porque sem o pai, sem a mãe, sem a família, não existe aluno. Se não existe aluno, não existe professor, não existe escola. Tá? E como funciona isso? Então, quer dizer que dentro da escola, a partir de agora, eu só posso fazer alguma coisa se o pai e a mãe, se eles autorizarem. Não é isso. A escola existem regras, e essas regras elas precisam ser informadas para os pais no momento da matrícula. E tudo aquilo que eu for fazer que envolve os alunos e que está daquilo que já ficou pré-combinado com os pais, eu preciso informar esses pais, tá? E preciso também entender que o meu aluno tem os pais certos para ele. Eu não posso, enquanto professora, olhar para aquele aluno e achar que eu sou melhor do que aquele pai, do que a mãe, porque eu também vou trazer problemas ali para minha relação com o aluno, para a dinâmica da escola, tá? Pertencimento. O nome já diz, todos pertencem, tá? Novamente, não importa qual é a minha função social, não importa qual seja o meu comportamento, eu posso ser, posso ser uma assassina, eu posso ser uma prostituta, eu posso ser o que for, eu vou continuar tendo o direito de pertencer ao meu sistema. Dentro da escola, eu posso ser a pior professora que tem lá dentro. Eu vou continuar pertencendo àquele sistema escolar. Pertencer não significa concordar, tá? O que significa o pertencer? Quer dizer o seguinte, olha, eu, Mara, tenho um comportamento muito inadequado, mas eu continuo sendo filho do Lauro e da Maria, eu continuo sendo a irmã do meio, tendo o Paulo como irmão mais velho e o Júnior como irmão mais novo. Mas isso não quer dizer que eles precisam aceitar o meu comportamento inadequado. Eu continuo sendo filha, continuo sendo irmã, mas por conta do meu comportamento, sei que eles não queiram que eu conviva dentro da casa com eles. Com relação a isso, está tudo bem. O problema é quando, vamos pensar aí num problema muito comum, álcool. Então, uma pessoa na família que bebe, essa pessoa causa sérios transtornos porque ela briga, porque ela xinga, porque ela causa tumulto. Dá-se um jeito de tirar aquela pessoa do ambiente e aí nós passamos a agir como se aquela pessoa não existisse, como se ela não fizesse parte. O que acontece? Alguém desse sistema familiar vai passar a ter comportamentos semelhantes à daquela pessoa que foi excluída, enquanto ele não tiver o seu lugar de volta, tá?
Normalmente é um filho, é um neto, um bisneto, alguém, né, vai estar repetindo o comportamento daquela pessoa que foi excluída até ela voltar para o sistema, tá? Dentro da escola, exatamente a mesma coisa. A gente percebe muito isso principalmente com o pai, né? Chega uma criança na escola, a gente fica sabendo que o pai não mora com a mãe, que essa criança é só a mãe que cuida, a mãe que tem que se virar porque o pai não paga a pensão, porque o pai desapareceu, porque isso, porque aquilo. Qual é a nossa primeira fala? Essa criança não tem pai. Essa criança tem somente mãe. Eu excluí o pai dessa criança. A partir do momento que eu excluo o pai dessa criança, isso é uma necessidade biológica da criança. É, ela não tem controle sobre isso, ela não pensa racionalmente sobre isso, ela só sente essa necessidade, né? Ela para de olhar a escola, para as coisas da escola, olha para a filha e aí começa a ter comportamentos dentro da escola para mostrar que o pai dela pertence, que ele é importante. E que a escola não sabe de nada, que a escola não entende nada e que lá é muito ruim ficar lá dentro, que ninguém é competente o suficiente. E aí nós começamos a ter os problemas de aprendizagem, nós começamos a ter os problemas de disciplina dentro da escola, né? Como que aí a gente pensa, nossa, e como que a gente resolve isso? Olhar para essa criança e, gente, o que nós precisamos entender é que não adianta a gente só falar da boca para fora, a gente precisa sentir, né? É olhar para essa criança e pensar, né? Essa criança tem o pai certo, tá tudo certo, né? O que levou o pai, o homem e a mulher separar, não é da conta da escola. Não cabe a nós julgarmos o porquê disso, o porquê daquilo. O que é importante para nós? É a criança. E a gente precisa entender que essa criança tem pai e tem mãe. E que esse pai e essa mãe são os pais certos para ela. E que se eu, por algum motivo, excluir o pai ou a mãe dessa criança, ele não vai conseguir aprender. Ele não vai conseguir olhar para as coisas da escola. Porque ele vai sentir a necessidade biológica de defender o pai e a mãe até as últimas consequências, mesmo que isso signifique ser expulso da escola, reprovar de ano. Quer fazer alguma colocação, Nilce? Não, é isso aí mesmo. Eu só gostaria, então. Você terminou a lei do pertencimento, Mara? Sim, pode passar. Então, eu vou pedir para a Jailma passar os vários slides que a gente tem para frente no pertencimento e chegar na lei do equilíbrio entre o dar e o receber, que tem a foto da Mara com o maridão dela. Vai passando, por favor, até chegar na foto do lei do equilíbrio. Aí, muito bem. Mara, você quer falar da lei do equilíbrio? Olha que bonita a foto da Mara com o maridão, hein? Dá licença. Eu e o Aí a meu lei do pé. equilíbrio, Eu e o meu pé. a lei do equilíbrio tá ali, ó, direitinho. Conta para nós, Mara. Graças a Deus. Olha, o que a lei do equilíbrio nos traz? Exatamente isso, equilíbrio entre dar e receber. Numa relação entre iguais, que é o caso entre os irmãos, entre o marido e a mulher, entre os colegas de trabalho, amigos, essa relação, ela precisa estar em equilíbrio. O que significa? Porque as relações, elas acontecem através das trocas, tá? Então, eu venho, faço uma coisa para o meu marido que ele gostou, ele vem e faz uma outra legal, eu venho, faço outra, ele vem e faz outra. E assim a gente vai mantendo a nossa relação, né? Vamos dizer assim, de uma forma crescente. A nossa relação, ela tende a permanecer. Mas é possível também manter essa relação de uma forma negativa, né? Então, eu venho, faço uma coisa que meu marido não gosta, ele vem e faz outra que eu também não gosto, eu vou lá, faço outra que eu gosto, que ele gosta ainda, ele vem e faz outra. Enquanto nós estivermos nessa troca, a relação, ela permanece. Isso
muito comum, né? A gente percebe naqueles casais que você fala assim, ó, não só casal, né? Amigos também. Você fala assim, não é possível. Um faz uma coisa pior que o outro e eles continuam ali, eles continuam amigos, eles continuam casados, eles continuam se relacionando. Sim, a relação está em equilíbrio. Eu venho e faço uma coisa ruim, outro vem e faz. Enquanto existe esse equilíbrio de troca, não importando se é positivo ou se é negativo, a relação permanece. Quando é que essa relação ela se desgasta e acaba? Quando eu venho e faço uma coisa para o meu marido legal e ele não faz nada. Eu faço uma outra coisa legal e ele não faz nada. Eu faço outra coisa legal e ele não faz. Essa relação ela vai acabar, tá? Ela vai se extinguir, não tem jeito. Vamos pensar dentro da escola. É muito comum quando as crianças brigam, né? O que é que nós, os responsáveis pelas crianças, nós fazemos? A gente vai lá, obriga as crianças a pedirem desculpas. Aquele que foi ofendido vira para o outro e fala assim: desculpa. Aliás, não, aquele que machucou o outro. Desculpa. O que foi ofendido? Está desculpado? Houve desculpa aí? Não houve, tá? Como Lá que dentro eu te funciona esse pego na rua. equilíbrio? Exato, mas é o que normalmente acontece. Na esquina, os dois vão lá e brigam de novo, porque não houve desculpa de verdade, tá? Então, o que eu preciso fazer? Dar oportunidade para aquele que ofendeu, faça alguma coisa para trazer de volta o equilíbrio. E a permissão para aquele que foi ofendido de não querer desculpar na criança se ele assim desejar, se aquilo for importante para ele. E é muito interessante que quando nós fazemos isso, as crianças, os adolescentes, eles tendem a se resolverem sozinhos. Às vezes, uma coisa que a gente acha que vai fazer, você pensa assim, nossa, agora eles vão ficar o resto do conversar. É nada. Às vezes, no final da tarde, eles já estão conversando de novo. Eles já se resolveram. Por quê? Porque aquele que desrespeitou, que fez alguma coisa desagradável, pagou o preço que o outro pediu, e aí a relação ela se equilibra. Ela chega ali ela se equilibra, né? Não tem outro nome mais adequado, tá? Então, as 3 leis são essas. São 42 minutos. Então, eu peço para Jailma pular os slides até a imagem do Espaço Mahadeva. Para mostrar aqui, no Espaço Mahadeva, nós atendemos clientes e terapeutas, tá? Então, para os clientes, os atendimentos terapêuticos que cuidam dos seres humanos em todas as instâncias da sua existência, e para os terapeutas, também nós temos as salas que eles podem alugar para os seus atendimentos individuais, vivências, etc. Próximo slide. Vocês vão receber esse e-book, tá? Depois vocês leem direitinho. Essas são as terapias oferecidas pelo Mahadeva. Pode passar. Próximo slide. Seja muito bem-vindo ao Espaço Mahadeva. Nossas salas são oásis de paz e as terapeutas e tratamentos, canais de luz. E o último somos nós, né? Eu e a Mara. Aquarianas, professoras, terapeutas, mestres de reiki, educadoras sistêmicas a serviço da comunidade, tá, gente? E depois nós temos aí os telefones de contato. Vamos para o lançamento antes do sorteio, hein, gente? O lançamento é o seguinte: nós vamos montar grupos de desenvolvimento de consciência sistêmica. O que é isso? É o seguinte: a gente observou que as pessoas que frequentam grupos de constelação se beneficiam muito das terapias de constelação familiar, mas elas não desenvolvem a consciência sistêmica. Muitas dessas pessoas constelam, fazem suas terapias, mas elas continuam reproduzindo na vida os mesmos comportamentos de antes. Então, muitas dessas pessoas não conseguem ver uma grande evolução nas suas questões de vida. Então, a nossa proposta é formar grupos
tanto presenciais na clínica, quanto online, para aqueles que preferirem a modalidade online, são grupos de desenvolvimento de consciência sistêmica. Cada encontro vai durar 2 horas. A primeira hora é de meditação, para o encontro de mim comigo mesma, e a segunda hora é em cima das constelações familiares do Bert Hellinger e as leis sistêmicas. A gente vai utilizar constelações e movimento sistêmico e estudo das leis para que a gente consiga entender e se apropriar das leis dentro das nossas relações, para que o sucesso dessa empreitada seja muito mais acelerado. É um trabalho que vai ter começo, meio e fim, são 3 meses de trabalho, tá? E num valor super acessível, R$ 150 por mês, tá ok? Então, ó, um encontro por semana, esse é o nosso lançamento. Quem quiser saber mais detalhes, por favor, entre em contato com a gente e eu e a Mara podemos trazer todas as informações. Então, grupos de desenvolvimento da consciência sistêmica. Está lançado, Jailma! Primeira mão aqui no Congresso Zen. E agora nós vamos para o sorteio. Eu acho que o sorteio é depois que termina, não é, Nilce? Depois que termina? Pode... Então tá bom. Eu acredito que sim. A Jailma que vai fazer, então. Né? Então tá, gente, olha. Ela vai pegar os nomes, ela vai pegar os nomes e depois ela faz o sorteio, né? É isso. Certo, e aí ela, certo. ela coloca nas redes sociais. Ah, entendi. Então, gente, olha, foi um prazer enorme participar do Congresso Zen com vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, de tudo que a gente faz. Coloquei aqui todo o nosso amor, todo o nosso carinho e a forma com que a gente ajuda do nosso sistema familiar para o seu. Foi realmente um prazer estar com vocês, né? Só quero frisar para vocês que a educação sistêmica, ela permite, através dessas 3 leis, a gente entender que o julgamento ele só nos traz prejuízos e que uma vez que a gente consegue sair do julgamento, passa a olhar para todas as pessoas com amor e com respeito, entendendo que cada um tem o seu lugar e que eu, do meu lugar, eu sou forte e eu tenho força para fazer tudo aquilo que eu preciso, a minha vida fica mais leve. Não importa o lugar que eu ocupe, eu posso ser a mãe, eu posso ser a avó, eu posso ser a professora, eu posso ser a diretora, eu posso ser a coordenadora, eu posso ser o gerente da loja, eu posso ser o administrador da empresa. Não importa o meu lugar. Se eu compreendo o meu lugar e eu fico neste lugar e respeito o lugar do outro, a minha vida fica mais leve, a minha vida fica mais feliz. E é isso o que a educação sistêmica, o olhar sistêmico traz para a nossa vida. Então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Até a próxima e esperamos vocês no Espaço Mahadeva, através desse curso que nós estaremos dando esqueci o nome, Nilce. Fugiu a palavra, Nilce. É uma vivência, né? Grupo de desenvolvimento da visão sistêmica. Grupo de desenvolvimento da visão sistêmica. E dentro desses 3 meses, né? Não sei se você comentou, Nilce, mas será a pessoa que estiver fazendo vai ter a oportunidade de fazer 2 constelações, né? Dentro deste período. Então, a oportunidade de crescimento, gente, fantástica, tá? Espero vocês lá. Até a próxima. Beijo, abraços a todos. Obrigada, Mara. Obrigada, Jailma. Gratidão a todo mundo que está assistindo e que vai vir do futuro para assistir.